você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. O que você levou da experiência de MTV, Band, Globo para a área do marketing digital, que foi o que você trabalhou depois que você saiu? Narrativa, como construir... toda a minha habilidade de edição de vídeo, de como construir, de entrevistar, contato também, né, cara? No final das contas, vocês conhecem muita gente, a gente conhece muita gente. E essa rapidez. O mundo dos negócios não tem a rapidez que o jornalismo tem, que a televisão tem, que o dia a dia do esporte ou do hard news tem. Então, a gente se torna alguém muito produtivo e muito calmo, né? O fato de você ter que entrar ao vivo daqui 3 minutos te dá uma tranquilidade na vida que nada vai superar. ou seja, ter segurado o cartãozinho com os premiados do VMB te dá uma tranquilidade na vida depois que não tem um desafio corporativo vai te dar igual. Na Euro 2016, cara, a gente estava no trânsito, o negócio, quando surgiu o Live View, né? Live View é uma ferramenta de fazer vivo em qualquer lugar. E aí, isso também me incomodou na mudança do formato da televisão. Toda a programação tem que ser ao vivo, né? Porque era possível. Com alguns chips de celular, a gente podia entrar ao vivo de qualquer lugar. Antigamente, quando eu comecei na TV, para entrar ao vivo, você tinha que ter um caminhão, um link, subir uma antena, sei lá o quê. Na época do Live View, era uma mochila. E a Euro 2016 foi a competição em que, assim, cara, o Sport TV com programação 24 horas por dia e você fazia um vivo na entrada do jornal, um vivo no final do jornal, aí você esperava pro pré-jogo de um jogo só para dar um flash. Cara, você entrava ao vivo o dia inteiro. Às vezes, você tava falando com a redação, você vai entrar daqui 2 minutos, tá? A gente tava no carro ainda, no trânsito. Aí, vai entrar agora, tá bom, beleza. Daí parava o carro, estacionava, pegava a câmera, ligava, você chegava e falava assim, cara, essa tranquilidade, essa frieza me ajudou muito no mundo dos negócios e do marketing digital e do empreendimento, assim. Isso não tem... Depois, quando as pessoas, amigos meus que foram saindo da Globo, entenderam isso. Porque quando você tá lá dentro, você não consegue entender. Quando você sai, você fala, caramba, isso é verdade, cara. Isso a gente percebe que o mundo fora, a gente acha dentro da bolha que o mundo é essa loucura. E o mundo é uma loucura, mas é uma loucura diferente. Não é essa loucura do tudo pra ontem, assim, sabe? E você prestou serviço pra muita gente, pra páginas, mas pra pessoas físicas, poder de alguma maneira chegar a mais gente com o seu trabalho através das redes sociais, então se popularizar cada vez mais, inclusive com seu próprio pai. Tava contando aqui pra gente em off que você tava louco pra desinstalar ou desinstalou o Instagram do celular. e é muito louco isso, porque alguém que trabalhou nessa área, que ensinou, vendeu curso, fez estratégia, empreendeu nessa área, cara. Aí, ao mesmo tempo, cansou. Falou, não, e não só cansou, mas como percebeu que o excesso de utilização dessas ferramentas estavam prejudicando outras coisas que eram mais importantes para você do que necessariamente empreender nessa área. Me conta um pouco como é que foi essa transição entre alguém que empreende com redes sociais e alguém que desiste das redes sociais. Você vê como a vida é louca, né, cara? Você tava contando, a gente tava falando aqui. É que vocês pediram para eu contar 20 anos, né? Eu entrei na MTV em 2005, né? Então... E a vida é muito comprida, cara. A vida muda muito. Então, assim, eu saí da Globo no dia seguinte, eu já tinha na cabeça uma ideia de abrir uma empresa, que seria uma agência de conteúdo para mídia social, focada em pessoas. Porque eu tinha em casa o meu pai, que já era alguém muito conhecido, mas sempre rejeitou rede social, nunca quis ter perfil, não precisava, não era da geração dele. E eu ficava para ele falando, você tem que usar rede social, você tem que fazer. E desde 2015, mais ou menos, eu já cuidava isso mudou a vida da carreira do seu pai, tá ligado? Porque, porra... Milhões de cortes popularizados. Nossa senhora, tá louco, mano, se pegar todos as views da história do Cortella, assim, é mais views que a Globo. Assim. Então, exatamente. Não é tudo culpa minha, né? Vamos descontextualizar. Existem vídeos do Cortella circulando na internet desde o e-mail PowerPoint, né? Desde que existe internet.
Aquelas palestras eu filmadas muito, de qualquer jeito, exatamente. Muito isso aí. Mas ele nunca tinha tido produção própria. E o meu argumento de convencimento era justamente esse, ó. Tem gente... Não foi tipo, ó, as pessoas do YouTube estão faturando absurdo com seus vídeos. Isso ele cagou e andou. Você não seduziu ele assim? Não, eu seduzi, olha só, tem gente falando em seu nome. Já tinha perfil do Instagram, o Mário Sérgio Cortá feito por fã, e às vezes dando uma opinião política, sabe? Tipo, que... Usando pra outra coisa. Usando pra outra coisa. E esse é um ponto que voltou depois, mas eu vou chegar lá. E aí eu sabia que a partir dele, se eu conseguisse construir um bom conteúdo digital, autoral, respeitoso, né? Um bom conteúdo dele, eu ia ter um baita case. E foi um ótimo case, muito maior do que eu esperava. Hoje ele é o professor mais seguido do mundo, né? Professor na carteira de trabalho. Ele não virou político, ele não virou empresário, ele não virou nada. Ele continua professor na carteira. Ele tem mais de 25 milhões de seguidores em todas as redes, assim. Então, somando, né? Claro que as coisas se contrapõem, mas foi um trabalho que explodiu absurdamente. E a partir dele, eu entendi que a gente tinha uma missão na Sofia, que era a agência que eu criei, que é pegar pessoas que têm bom conteúdo offline e trazer para o digital de uma forma autoral, autêntica, da forma como elas merecem. Não fazendo dancinha, não seguindo só trend, assim. Isso, hoje em dia, parece uma coisa muito besta, que todo mundo fala. Mas em 2017, que foi quando eu surgi, não tinham. Tinha agência de social media que fazia para marcas. Para pessoas que não tinham feito a transformação digital, e a gente focou em professores, palestrantes, né? Não era comum, não tinha quem fizesse esse trabalho, né? A pandemia popularizou muito o trabalho de social media, mas isso foi antes. Então, a partir do meu pai, eu trabalhei com o Marcelo Taz, Valcir Carrasco, né? E depois na parte dos cursos com o Clóvis de Barros, com o Leandro Carnal, com a Monja Cohen. Então, muita gente legal que ou a gente trabalhou diretamente ou a gente inspirou, né? Porque a chegada do meu pai nas redes sociais também trouxe vários acadêmicos e que entenderam a necessidade daquilo. E a gente desenvolveu um nicho, uma linguagem própria. Depois da pandemia, 2021, 2022, quando a gente já tinha um sucesso, né, a pandemia fez a gente escalar muito. E também na questão dos cursos online. Porque o meu pai nunca fez uma publi. Né? Ele tem todos esses seguidores e ele nunca ganhou um centavo. Ele nunca foi procurado ou ele nunca quis? Ele é procurado sempre. Todo dia. Todo dia. Hoje em dia menos, já entenderam esse posicionamento. Assim, até eu já falei isso em vários lugares. E quando eu abri a agência, o meu sonho era era ganhar dinheiro como agência de publicidade, como publi, né, para essas pessoas, porque, cara, pessoas com muita credibilidade. Por que você acha que ele rejeitou a publi? Porque assim, tem publis e publis, né? Eu demorei a entender. O meu pai, que se tornou também algo do meu propósito, ele entende que ele representa a ética, né? Ele é muito reconhecido corporativamente para dar aula de ética sobre isso. E qualquer associação com algo que não dependa dele é delicado. Então, assim... Mas não é antiético. Não, antiético não. É delicado no sentido que, assim, a gente construiu tudo isso, todo esse alcance, né, nas redes sociais, de minha parte, e ele construiu toda a carreira dele sem precisar disso, né? Ele não precisa disso financeiramente falando. Então, se ele se relaciona com qualquer marca, digamos, exemplo do Leandro Carnal, que faz a propaganda do Bradesco, e ele, cara, tem todo o direito e é um posicionamento diferente do meu pai, por isso que eu estou citando, né? Mas para o meu pai, se daqui 2 semanas o Bradesco é envolvido em qualquer escândalo que apareça no jornal, para ele ia ser complicadíssimo, impraticável. Para outras pessoas que fazem propaganda, falam, cara, eu fiz uma propaganda, não tenho nada a ver com isso. Mas para ele entende que a imagem vai ficar relacionada. É a parada do Rodolfo, né, cara? Fazer o que acredita. Fazer o que acredita. É isso. Exatamente. Ele acredita que ele não tem Eu respeito muito isso. E a gente entendeu que o nosso propósito vai além. Então, assim, para que eu vou relacionar esse propósito que... É muito difícil ter uma unanimidade na internet. Meu pai também tem hater.
Mas é muito pouco, assim. E até os haters reconhecem que o nosso propósito é inspirar o pensamento crítico nas pessoas, inspirar que elas pensem com a própria cabeça. E isso vai além de qualquer marca ou qualquer associação com empresa, que, cara, no caso dele, não precisa, né? Então, eu entendi isso. E a nossa agência acabou conseguindo uma monetização do outro lado da questão dos cursos. Né? Então, a gente trabalhou com marketing digital, com cursos online, e em 2024 a gente fundou o Saber Ampliado, que é uma plataforma de cursos, que reúne cursos de várias outras pessoas, que é a única forma de hoje você ser aluno do Cortella, é participando do Saber Ampliado. Enfim, em 2022 eu comecei a ser convidado pela Hotmart, por eventos ou pessoas que me conheciam para dar palestra. Sabe, a Hotmart vende cursos. Cursos, É a plataforma que hospeda e vende cursos mais conhecida aí do Brasil. E eu comecei a ser chamado para falar dessa estratégia, para falar do nosso posicionamento, que era diferente. Então eu construí muito uma aula, né? Comecei a trabalhar também o meu Instagram, porque até então eu tinha ido totalmente pelos bastidores, eu não aparecia mais, e eu queria que o perfil da Sofia, da agência, aparecesse, né? Mas daí eu chegava pro meu cliente, na verdade, e ele falava assim, e eu falava, você tem que postar stories, você tem que aparecer, você tem que interagir mais com a sua audiência, e eu no meu pessoal não fazia nada disso. Então em 2021 eu comecei a trabalhar meu conteúdo pessoal, apostando nessa habilidade que eu já tinha aprendido com 4 anos quase de empresa. E aí eu comecei a ser chamado para palestra, comecei a ser chamado para aulas, aí eu criei uma mentoria minha e depois um curso online explicando que chamava justamente Manual da Autoridade Digital. Esse curso está lá no Saber Ampliado hoje. Só que aí, novembro de 2022, vamos chegar aí finalmente a parte que você me perguntou, né? Eu dou muita volta, gente. Mas assim que é bom. Velho. Assim que é bom. Os podcasts bons são ótimo. Assim. A gente... Novembro de 2022 aconteceu um negócio que explodiu minha cabeça. Eu tava lá dando mentoria e chegou um menino que eu mentorava, chamado Gabriel, e ele falou, cara, você vê esse negócio aqui de ChatGPT? Tá no Discord aqui, não sei o que lá. Daí eu falei, como é que é? Negócio assim. Cara, daí eu fui ver... Aí, não, mas você pergunta e mostra, como é que é? Não, daí você pode pedir para ele fazer texto, não sei o que lá. Daí ele já completava. Meu Deus. Minha cabeça foi assim, ó. Na hora a gente falou, cara, isso aqui vai mudar tudo. Isso aqui ferrou. Acabou curso online, acabou conhecimento, acabou internet, acabou. A partir daquele momento em que você via aquelas letrinhas escrevendo ali, quando você entende... E aí, cara, isso começou a entrar em mim de uma forma com curiosidade e com muito pavor, na verdade. Eu comecei a pirar numas coisas assim, cara, e o futuro dos empregos? E o futuro das pessoas? Não sei o que lá. Aí você começa a ler, começa a entrar nessa bolha do catastrófico, e isso me fez mudar muitos processos dentro da empresa, me fez mudar muito posicionamento. Na época, 2023, 2024, eu fiz o podcast com meu pai, a gente falou sobre inteligência artificial lá, eu mergulhei completamente nesse negócio de IA, né? Desde então, desde janeiro de 2023, por aí, comecei a ir em eventos, participar e mudei completamente também a minha empresa, na verdade. A gente chegou a ter, em 2023... quase 20 funcionários na Sofia. De lá para cá, com o avanço da IA, a gente, para sobreviver, na verdade, a gente passou por vários momentos no digital, mas a gente teve, com muito pesar, que tomar várias decisões difíceis de diminuir o time mesmo, porque hoje uma pessoa com as ferramentas certas de IA, ela faz o trabalho de 5, de 6. Né? Exatamente. E hoje a gente tem 6 pessoas fixas, para você ter uma ideia. Né? Pessoas que hoje são mais qualificadas do que a gente tinha às 20, ganham mais, só que também respondem com um trabalho de agente inteligente, com IA, com as ferramentas certas de design, de edição de vídeo, etc e tal, conseguem produzir muito mais. O meu podcast mesmo, cara, toda a identidade visual, todos os cortes, todo o canal de cortes, toda a copy que vem, todos os posts, ele é feito por uma social media com IA, assim, com vários agentes inteligentes. Então, essa aceleração, né?
Isso acontece em várias empresas, está acontecendo muito. Aí eu fui estudar futurismo, me certifiquei no MIT de inteligência artificial e comecei a falar muito mais disso. Fiquei sócio de empresas até, eu sou sócio da Neural, né, que é uma empresa que faz agentes no WhatsApp para atendimento, principalmente de consultório médico e de vendas e de suporte. Mas, enfim, essa aceleração que a IA trouxe para a minha vida e para o mundo de 2022 para cá me fez chegar num esgotamento, assim, de entrar num lugar muito ruim no final do ano passado, de tipo, cara, eu não quero mais entrar no Instagram, não quero mais ficar nessa tela desgraçada aqui, que eu nem sei onde é que tá mais aqui. Não quero mais ficar consumindo esse tipo de conteúdo aqui. E a pá de cal, sabe qual foi, Rodolfo? Mais ou menos no meio do ano passado, começo do ano passado, começaram a surgir uns vídeos que era do meu pai, dizendo coisas assim, bom dia, Deus. Pra caralho, eu já vi isso muito. Minha mãe já me mandou umas paradas assim, tipo, a voz dele de IA dando uma mensagem que não foi ele que falou. E ele numa palestra. Mano Brown, fazem isso direto com o Mano Brown, mano. Mano Brown, Os políticos. Drauzio Varela. Só que Pessoas com uma credibilidade muito grande Claro. nos seus meios. E aí ele pega um cortezinho do Cortella virando e bota uma fala com um campo bonito, uma fala épica, sei lá. Cara, isso daí me deu um soco no estômago. Eu falei, cara, é isso que vai acontecer, a internet vai ser isso, né? O creator, o futuro da economia criativa, a gente pode entrar nesse ponto, ele é bem complicado. No sentido que, assim, se todo o conteúdo pode ser feito por uma IA, né? O que sobra para nós? O que sobra para os seres humanos?